Olá, pais! O meu convite hoje é para a seguinte reflexão: que tipo de pai e mãe você é? Participativo, negligente, autoritário ou permissivo? Há alguns pais que enchem as crianças de regras, de limite, outros ainda cercam as crianças de cuidados excessivos, de muito amor, tornando-as excessivamente dependentes. Existem aqueles também que são completamente negligentes, ou há aqueles ainda que buscam suprir as necessidades das crianças através de limites, de regras, de amor e de buscando oferecer a elas condições emocionais para que elas possam vencer os desafios e as frustrações de cada fase de crescimento. Para entender melhor os tipos de pais, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Por exemplo, os pais participativos são aqueles que estabelecem regras, limites dentro de um ambiente de carinho, de amor, de atenção, de interação entre pais e filhos. São aqueles que ouvem os seus filhos, que buscam entender as necessidades desses filhos e que buscam oferecer a eles o equilíbrio emocional necessário, tornando estas crianças capazes de fazer escolhas mais assertivas, passando para elas a autorresponsabilidade quando ensinam que quando as regras não são cumpridas, há consequências, e essas consequências precisam ser sofridas, elas precisam ser vividas, não há como tirar as crianças, absorvê-las de viver as consequências por não cumprir algumas regras. Estes são os pais que valorizam o tempo com os teus filhos. Estes são os pais que buscam educar através das regras e do amor, buscando que a criança tenha um equilíbrio emocional, que a ajude a se desenvolver em todos os aspectos, físico, mental e social. Normalmente, os filhos destes pais participativos são crianças resilientes, com um bom desempenho escolar, desenvolve bem as habilidades sociais, são crianças com uma estrutura emocional mais equilibrada. Em contrapartida, nós temos os pais negligentes, que são aqueles pais que buscam trabalhar para oferecer um futuro sólido aos seus filhos. Porém, se esquecem de estabelecer regras, limites, enfim, são aqueles que terceirizam a educação dos seus filhos. E normalmente estes pais, quando estão dentro de casa com os filhos, são aqueles que não toleram o choro, que é natural de um bebê, são aqueles que se irritam com as solicitações das crianças, as solicitações de atenção, de brincadeira, eles ficam muito irritados. E quando eles são chamados a intervir na educação da criança, porque a criança passou dos limites em alguma situação, eles agem de duas formas. Ou eles se sentem extremamente culpados por não conseguirem dar limite àquela criança, então se culpam e ficam estagnados e não resolvem a situação, ou eles passam a exigir desta criança um tipo de comportamento, de atitude que eles não ensinaram, que eles não exemplificaram. Normalmente, os filhos desses tipos de pais são crianças que apresentam
tendem a apresentar um baixo desenvolvimento escolar, crianças que têm dificuldades de relacionamentos, crianças que podem desenvolver tendências a mentir, a agressividade, crianças que de uma certa forma se mostram introvertidas, tímidas, excessivamente tímidas, né? E que podem ainda desenvolver, quando na adolescência, comportamentos de agressividade para com as pessoas que assumem cargos em que tem que desempenhar alguma autoridade, como por exemplo os professores, os gerentes, os chefes, quando eles estão num ambiente de trabalho. Então eles normalmente se mostram agressivos com quem exerce alguma autoridade sobre eles. Temos os pais que são autoritários, são aqueles que ditam regras o tempo inteiro, são aqueles pais que acham que carinho, que amor, demonstrações de amor, de atenção estragam a criança, são aqueles que exigem muito dos filhos, são aqueles que não ouvem em tempo algum os filhos e que pouco se importa com o aspecto emocional destas crianças. O que eles querem é resultado, o que eles querem é serem obedecidos através de ameaças, muitas vezes dos gritos, de tapas, de agressões. Normalmente, os filhos desses pais muito autoritários são crianças que têm um baixo desempenho, tendem a ter um baixo desempenho escolar, que enfrentam dificuldades de socialização, são crianças introvertidas, né? São crianças que podem, na adolescência, desenvolver tendências ao uso de drogas, a mentira, né? A omissão, né? A depressão, né? São muito e tem um humor, essas crianças têm um humor que oscila demais. E temos por último aí os pais permissivos, que são aqueles pais que temem a rejeição dos seus filhos, e por temerem serem rejeitados pelos seus filhos, eles mimam demais, eles dão amor demais, dão carinho demais, enfim, eles não têm um limite na hora de atender todas as exigências que esta criança faça, né? Eles estão sempre abertos e com um temor em dizer não, porque temem frustrar esta criança. Em contrapartida, estas crianças crescem muito mimadas, com uma dificuldade tremenda de socialização, tendem a ter um rendimento escolar baixo, são crianças que não têm limites, são crianças que acham que pode tudo, né, que não se importam com o próximo, e crianças que não toleram frustrações. Estas são as crianças destes pais permissivos. Agora que você já conheceu um pouquinho sobre cada um dos tipos dos pais, é hora de fazer a seguinte reflexão: em quais desses tipos, neste momento, você se encaixa, né? Por que fazer essa reflexão? Porque é sempre tempo de mudar, né? Se de repente nós não estamos sendo aquele pai participativo, nós estamos encaixados em desequilíbrio em algum dos outros 3 tipos de pais, ainda é tempo de refletir, ainda é tempo de mudar, ainda é tempo de, se necessário for, buscar a ajuda de profissionais que possam estar junto com vocês, pais, traçando estratégias para melhor conduzir
né, a educação destas crianças, para que elas realmente não tenham só conhecimento, mas que elas tenham valores, que elas se sintam amadas, que elas se sintam seguras e que elas desenvolvam a autorresponsabilidade e a autoestima e a compaixão. Obrigada pela atenção, espero que vocês continuem mandando sugestões de temas para que a gente possa tratar em outros vídeos e convido vocês a acessarem as redes sociais, principalmente o canal do YouTube, para que possam ver os vídeos anteriores. Até breve!